encerrar o jogo, São Paulo 1, Chapecoense 1 aqui no Morumbi. E mais uma vez a gente sai de jogo sem vencer, mais uma vez a gente sai sem os 3 pontos e principalmente marcado por um erro ridículo, grotesco de arbitragem. Mais uma vez, a arbitragem vem favorecendo times contra o São Paulo. A gente foi garfado em casa, mas isso daí a gente está acostumado. Hoje tem muita coisa para a gente falar, porque a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de todo mundo. Seu Rodrigo Nestor teve uma atitude infantil, não se coloca a perna quase na cara do jogador da Chapecoense. Achei que foi uma decisão equivocada do VAR chamar o juiz para realizar a expulsão do atleta, mas eu fiquei pensando, e se fosse um jogador da Chapecoense que praticamente desse uma bicuda, né, ali na cara de algum jogador do São Paulo, eu ia querer ou não ia querer a expulsão do jogador? Então, acho que a comissão técnica aí, diretoria, departamento de futebol, tem que chegar junto no Rodrigo Nestor, porque ele é jovem, ele precisa entender o peso da camisa do São Paulo e principalmente saber que jogos como esse não só é importante por conta dos 3 pontos, porque você está representando a instituição São Paulo, mas ele hoje colocou em jogo não só o resultado que o time se esforçou para construir no primeiro tempo, mas principalmente toda a tranquilidade no ambiente do São Paulo para que o Crespo consiga manter e desempenhar o seu trabalho aí com qualidade. A gente sabe muito bem que a mídia, ela tem um lado, ela tem um clube, e esse clube não é o São Paulo. Já vem borburando notícias aí na mídia, causando uma repercussão ali dentro do elenco do São Paulo, tentando criar uma crise onde não existe. Então, esse jogo era extremamente importante. Seu Rodrigo Nestor, ele tem que tomar, né, providências aí. Jamais ele poderia fazer uma entrada vergonhosa como que ele fez no jogo de hoje. Então, vamos tentar dar uma respirada aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo. Esse é o Repórter Soberano, eu sou o Bruno, e vamos falar sobre essa vergonha aí desse jogo no Morumbi. E vamos falar aí da surpresa, que já foi a escalação do Crespo. Ao contrário de que todo mundo achava, ele não foi com uma linha de 4 defensores, ele manteve a estratégia com 3 zagueiros. Então ele colocou o Igor Vinícius para ser o zagueiro pelo lado direito, manteve Bruno Alves na sobra centralizado, e ele não entrou com Léo Pelé, ele entrou com Reinaldo pelo lado esquerdo, e ele compôs a linha ali de meio campo com Rigoni, Lisiero, Nestor e Gabriel Sara, né? No ataque ele deixou ali Luciano, Éder e Rojas, né? Mais uma nova formação ali com Rojas titular, Éder titular, Igor Vinícius titular e principalmente a saída do Léo. Eu particularmente gostei desse ataque do São Paulo, acho que o ataque estava bem alinhado, porém eu não gostei, né, dele não ter entrado com o Léo Pelé, mas eu entendo que o Crespo ele tem confiança nesse método do jogo, e principalmente a gente enfrentava a Chapecoense, que por mais que a gente precisasse vencer, a Chape é um adversário fraco, Ele não entrar com o Diego Costa, que seria o substituto imediato ali como zagueiro pelo lado direito, mostra que aquele jogo contra o 4 de julho foi um marco no São Paulo. Foi um marco porque a partir dali o Crespo sinalizou que ele perdeu completamente a confiança, não só no time reserva, mas principalmente na linha defensiva reserva do São Paulo. E pensa comigo, um treinador que ele não tem tempo para treinar um outro estilo de jogo que não seja com os 3 zagueiros, ele não tem confiança nos zagueiros reservas, muito provavelmente ele vai povoar o time ali com os poucos zagueiros que restam, né? O Bruno Alves era o único, e colocou os laterais para jogar. Eu não gostei da formação, mas eu respeito a forma de pensar do Crespo, apesar de eu não ter gostado. E foi um primeiro tempo bom, na verdade. O São Paulo dominou aí a Chapecoense. A gente não sofreu jogadas de gol. Logo no comecinho ali, Rigoni fez um bom cruzamento. A gente teve uma boa finalização no canto. E com 15 minutos de jogo, uma excelente jogada do Rigoni. Ele acerta um cruzamento aí na cabeça do Éder, que o cara é matador, o cara sabe fazer gol. Ele nem deu chances aí para o goleiro da Chapecoense. São Paulo abriu o placar. Uma boa assistência do Rigoni, né?
O Éder também muito bem centralizado, muito bem posicionado. Ele que mesmo não sendo atacante alto, conseguiu fazer esse cabeceio. E eu já havia informado no vídeo de pré-jogo que a defesa da Chape é muito fraca, principalmente pelos lados do campo. Então eu gostei aí que o São Paulo se aproveitou desse fundamento. E depois disso, o São Paulo teve muitas outras chances para aumentar esse placar e ter uma segurança no jogo. Né? A gente teve um escanteio aí que o Bruno Alves fechou no primeiro pau, na primeira trave, cabeceou, a bola bateu na trave, acabou saindo. A gente teve uma boa bola que foi enfiada pelo Rigoni também, o Luciano recebeu, e acreditei que o Luciano hoje estava muito fominha no jogo. Essa jogada, ele podia ter recuado a bola para o pessoal que estava na área, para o Éder e para o Sara. Ele preferiu fazer um chute de frente para o goleiro, a bola só bateu no goleiro e saiu. E principalmente no contra-ataque que aconteceu um pouco antes, o Luciano veio conduzindo a bola, de um lado ele tinha o Éder abrindo de um lado, e no outro, completamente desmarcado, ele tinha o Igor Vinícius. Era só ele dar um tapa para o Igor Vinícius, ia sair na cara do gol, mas ele quis dar um lançamento praticamente, perdeu completamente a jogada, o Igor teve que ir para o bico da área cruzar, e aí a marcação chegou fechando e foi escanteio do São Paulo. E acontece que a nossa vida começou aí da água para o vinho, né? Começou a escaralhar a nossa vida aos 35 ali, 38 minutos do segundo tempo, 40, enfim, que foi a expulsão do Rodrigo Nestor. O Nestor, ele é um jogador que vinha tendo uma partida regular, nota 5. Ele que é um jogador que tem muito potencial, veio da base, veio de Cotia. A gente tem toda uma tradição de revelar jogador, mas um cara tão experiente que passou por todos os times das divisões de base do São Paulo, já teve oportunidade de disputar campeonatos internacionais na base. O jogador já sobe com uma certa vivência. E ele foi expulso em um lance muito polêmico, onde ele praticamente levantou a perna para fazer uma disputa de bola e praticamente deu uma bicuda ali na cabeça do jogador da Chapecoense. Eu acredito que um cartão amarelo estava de bom tamanho, né? Porém, o VAR foi chamado mais uma vez contra o São Paulo, mais uma vez para fazer a expulsão de um jogador do São Paulo Futebol Clube. A gente vem sendo prejudicado pela arbitragem jogo após jogo. O São Paulo é o único time do Brasil que vem perdendo o campeonato por conta da arbitragem. Foi assim no ano passado e foi assim nos últimos anos também. A nossa história é completamente, desde 2005 ali, a gente é muito prejudicado em campeonato brasileiro por arbitragem. Então a gente precisa abrir o olho, tá bom? Mas olhando aquela situação, eu achei que foi uma infelicidade do Nestor, porque eu tentei fazer uma dinâmica, né? Se é um jogador da Chapecoense, chegando daquela forma que ele chegou, praticamente dando uma bicuda ali na cabeça de um jogador do São Paulo, eu também pediria essa expulsão. Então, nesse caso em específico, apesar de não concordar, eu entendo dessa solicitação. E o Nestor, ele precisa abrir a cabeça dele, porque esse jogo custou muito para o São Paulo, principalmente em questão de tranquilidade para o desempenho aí do trabalho do Crespo. E, enfim, acabou o primeiro tempo, o São Paulo foi aí para o intervalo empatando em 1-1 em casa, ganhando de 1-0 em casa contra a Chapecoense com um jogador a menos. E aí volta naquele desespero de marcar para que não aconteça algo pior e principalmente na expectativa de não tomar gol. Mas não foi isso que aconteceu. No segundo tempo também acabou saindo o Luciano para entrar o Léo, né? Acabou entrando também o Reinaldo, o Wellington. O Reinaldo no começo, Reinaldo não, Pablo, perdão, ele entrou até que bem, e logo no começo ele teve uma oportunidade que para mim foi a chave do jogo. Ele cara a cara, praticamente na pequena área, numa bola metida pelo Wellington, numa boa troca de passes do São Paulo, que começou pelo lado direito, do lado esquerdo do ataque, viraram a bola para o lado direito com o Rigoni virou a bola para o lado esquerdo de novo com o Wellington cruzou na área, e o Reinaldo na pequena área, ele conseguiu perder um gol que centroavante de verdade não perde. É o tipo do gol que você garante o jogo. O Reinaldo perdeu. 5 minutos depois,
contra-ataque da Chapecoense pelo lado do Igor Vinícius, que não marca nada, que não sabe marcar. Lisieiro tentou dar combate, não conseguiu, a bola desviou, matou o Volpi, aí o São Paulo acabou tomando um empate no Morumbi. E como se não bastasse isso, poderia ser muito pior. Pouco tempo depois, a gente sofreu com muito contra-ataque ali, o Léo Pelé acabou cortando uma bola que foi para o meio da área, o jogador da Chapecoense chutou, a bola pegou na trave, no rebote voltou para o jogador da Chapecoense que chutou, e o Wellington ali salvou em cima da linha, que seria o gol da virada da Chape. E depois disso, o São Paulo tentou. No último lance do jogo, praticamente, o Sara teve uma bola que ele conseguiu dar um voleio lindo. A bola bateu na trave e saiu para fora. Consolidou aí o empate do São Paulo, um empate amargo, um time muito fraco, um time que a gente tinha condição completamente, mesmo com um a menos, de vencer. E eu vou entrar agora na parte de notas dos jogadores, porque algo que eu fiquei muito chateado é a postura dos jogadores. Pela diferença técnica entre os dois times, mesmo com um a menos, eu acho que o time do São Paulo deveria ter se imposto mais no jogo, sabe? Faltou vontade, faltou raça para esse time. Não faltou correria, mas uma correria burra. Vou falar um pouquinho mais das notas, então, aí dos jogadores. Deixa eu minimizar aqui. Então, Thiago Volpi. O Volpi ele fez 2 defesas ali muito boas, né? Ainda no primeiro tempo, uma no segundo. Porém, tem um ponto que eu não estou ficando feliz com o Volpi, que é o posicionamento dele. O Volpi, mais uma vez, ele começa a dar indícios de insegurança. É um cara que eu gosto muito, mas toda jogada que o São Paulo está pressionado na defesa e o lateral tá com a bola na linha de lado do campo, ele faz aquele posicionamento que ele praticamente vai na bandeirinha de escanteio. E se o lateral dá um chutão para frente e o time adversário recompõe a bola rápido, o gol do São Paulo tá aberto. Se a bola acontece como já aconteceu, de bater no lateral, bater no cara, sobrar para outro time, o gol tá aberto. Então, o Volpi ele fez isso em mais de 3 oportunidades no jogo. Ele não está demonstrando uma postura que eu esperava de um goleiro do calibre do Volpi. Então, achei que ele foi de regular para fraco esse jogo, e eu vou dar nota 5 aí para o Volpi. Vamos falar do seu Reinaldo. Acabou de ficar passando a mão na cabeça de jogador. O Reinaldo ele tem muito potencial para mostrar, ele é um cara que já apresentou partidas excelentes, mas que nesse jogo ele estava morto. Eu, sinceramente, não entendi a preferência do Reinaldo pelo Léo, principalmente defensivamente, a gente sabe que não é o forte do Reinaldo, ele não estava com gás para atacar. Ele simplesmente não passou do meio-campo esse jogo, e a única vez que passou, não conseguiu acertar um cruzamento. Então, vou dar nota 3 aí para o seu Reinaldo. Bruno Alves, para mim, um dos menos culpados aí, até quase fez um gol, né? A bola acabou pegando na trave, uma pena que ele não fez o gol, mas ele enfrentou uma defesa muito exposta, principalmente pelos lados do campo, fez o que pôde, mas vou dar nota 5 aí, porque a gente não teve um bom resultado. Igor Vinícius, eu sinceramente não entendo o porquê que a gente insiste nesse cara como zagueiro pelo lado direito. Eu acho que na ala, Malemar, ele ainda pode jogar, mas como zagueiro não dá. O cara, ele é rápido, só que ele não tem recomposição e ele principalmente é muito mal defensivamente. Se você colocar um cara mais rápido nas costas do Igor Vinícius, ele não consegue acompanhar. Hoje, ele falha principalmente nas retomadas de bola, e no lance do gol, foi uma jogada ali nas costas do Igor Vinícius, que não acompanhou a marcação em mais de um momento, e eu vou dar nota 3 aí para o Igor Vinícius. Uma partida muito péssima do sistema defensivo do São Paulo no geral. Vou falar então do Gabriel Sara. Para mim foi um dos poucos jogadores do time que desempenhou, né? Tentou um lance de voleio, tentou chutar de fora da área. Ele era um dos poucos jogadores que pegava a bola na defesa e no meio-campo tentava acelerar para fazer essa transição com o ataque. Enfim, merecia um resultado melhor. Aí eu vou dar nota 6 para o Gabriel Sara. Lisieiro melhorou muito em relação ao jogo anterior, mas ainda estava mal.
tiraram um pouco dessa obrigação da marcação do Lisieiro, ele está mais em relação à construção de jogada, não só com o Rigoni, mas também com o Rojas e com o Sara, então isso fez aumentar um pouco do futebol do Lisieiro, eu vou dar nota 6 para ele também. Rodrigo Nestor, cara, já estava tendo um jogo bem medíocre com o São Paulo ganhando, e foi uma ação dele que infelizmente levou o São Paulo não só a empatar esse jogo, mas a perder todo o ambiente de tranquilidade favorável. Eu vou dar nota 0 para o seu Nestor, e que nunca mais na carreira dele ele tenha a infantilidade de ir para um lance com a mesma displicência que ele foi nessa jogada. Luciano é um cara que briga dentro de campo, cara que eu gosto muito do futebol, ele é importante para o grupo, mas seu Luciano, tá na hora de baixar a bola, tá bom? Fazer um pouco mais de gol e principalmente trabalhar para a equipe, ser um pouco menos fominha. Hoje ele teve 2 oportunidades que, se ele pensa um pouco mais na equipe, o São Paulo saía com a vitória também, tá bom? Não é porque é um jogador que eu gosto aqui que eu vou ficar dando tapinha nas costas do jogador, não. Então, vou dar uma nota 5 aí para o seu Luciano, que até quando sai de campo, briga com a arbitragem aí, tomou um cartão amarelo idiota, mas enfim, acontece. Para mim, dos poucos jogadores que desempenharam bem esse jogo, apesar do resultado, foi o Rigoni. Todas as oportunidades, basicamente, ele ganhou da marcação, fez cruzamento com a perna direita, com a perna esquerda. O gol foi numa bela jogada do Rigoni, ainda teve aquela enfiada de bola que ele meteu para o Luciano. No segundo tempo também, sempre ganhando a bola, fazendo bons cruzamentos. No gol que o Pablo perde, ele fez o cruzamento para o Wellington, né, invertendo a jogada. Só achei que ele foi um pouco mal ali na cobrança de escanteio. Ele estava tentando muito aprofundar a bola no segundo pau e estava meio que isolando umas 3, 4 cobranças de escanteio aí. Mas eu vou dar nota 7 para o Rigoni. Foi uma pena ele não conseguir fazer um gol e o time sair com resultado melhor. O Rojas, eu gostei do futebol do Rojas, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, achei ele bem apagado. Eu achei que ele não deveria ter sido substituído no segundo tempo, acho que ele merecia mais um pouco de chance, que ele era o único jogador que estava puxando contra-ataque, mas chegava lá na frente e não tinha para quem jogar. Então eu acho que, se o Crespo mantém Pablo, Rojas e Rigoni no ataque, o São Paulo poderia ter construído alguma coisa. Eu vou dar nota 5 aí para o Rojas. E por último, dessa linha de jogadores aí titulares, tem o Éder. O Éder, a gente sabe do potencial dele, já foi centroavante aí da seleção italiana. É um cara que sabe meter gol. E ele provou isso no jogo de hoje mais uma vez. A única questão é que, às vezes, eu sinto o Éder pouco participativo. Em alguns momentos do jogo ele dá uma sumida, principalmente depois dos 30 minutos, ele parece que ele dá uma cansada. O físico ainda conta muito, mas eu gosto do Éder, né, parabenizá-lo aí pelo gol. Se não fosse o gol dele, a gente poderia estar saindo com um resultado ainda pior dentro de jogo. Vou dar nota 7, então, para o Éder. E falando um pouco sobre os jogadores aí que entraram no segundo tempo, né, no time do São Paulo entrou o Pablo, entrou o Léo, o Bruno Rodrigues e o Wellington. Eu vou só fazer uma menção honrosa aqui para o Léo, que entrou numa roubada, né, o time completamente exposto, e mesmo assim tentou desempenhar um bom papel. Vou falar um pouquinho sobre o Bruno Rodrigues. Eu acho que o Crespo devia apostar mais nele, ele é um cara rápido. Eu não sei se ele vai vingar no São Paulo, é um peso muito diferente o cara jogar na Ponte Preta e jogar no Tricolor, mas eu daria um pouco mais de oportunidade para o menino, sim. Se até o Galeano recebe oportunidade, por que o Bruno Rodrigues não pode? E, na minha opinião, o Bruno Rodrigues ele é infinitamente melhor ao Galeano. E, por último, falar do Wellington. Eu acho que ele ali, ao lado do Sara, ao lado do Rigoni, foram os poucos jogadores que desempenharam bem nessa partida. O moleque pegando a bola, personalidade, movimentação, acelerando o jogo e, principalmente, salvou o que seria o gol da virada da Chapecoense. Então, vou dar nota 7 aí para o Wellington. Para o Pablo, para esse fanfarrão, eu não vou nem dar nota. Nota 0 aqui para o Pablo. Não dá mais, sinceramente. Precisa pegar o cabeleireiro do Pato e raspar o cabelo, porque eu não sei o que acontece com o Pablo, cara. A gente sabe que o cara tem potencial, mas é uma tiriça. Eu não sei o que acontece com o Pablo, cara. Eu não entendo isso. Então, resultado desastroso. Eu, sinceramente, não esperava que São Paulo fosse empatar com a fraca Chapecoense, mas é isso que aconteceu.
Eu fico por aqui, repórter Soberano na área. Se vocês gostaram desse vídeo aí, curta, compartilha com seus amigos e amanhã eu vou fazer uma live ali por volta das 5, 6 horas da tarde. É só me acompanhar no YouTube ou no Instagram. Tamo junto e até a próxima.